Obrigado, Estela. Obrigado, Guilherme, Rafa. Muito bom dia a todas e todos. Hoje eu vim falar de um tema aqui super interessante do dia a dia da Liga Ventures, né? Um acumulado de conhecimento que a gente foi fazendo ao longo de 6 anos trabalhando em inovação aberta, que são as melhores práticas da gestão da inovação. Eu sou o Gustavo Furegato, sou um dos gestores comerciais aqui na Liga Ventures. Eu sou entusiasta do tema, gosto muito de entender como que cada empresa diferentemente está se organizando em relação à inovação. A gente tem inclusive um grupo que trabalha isso no dia a dia da Liga, né? O Liga Networking Experience com todos os clientes, e a gente debate muito sobre esse tema, então é muito interessante trazer isso para vocês. Eu já fui empreendedor, já fui gestor de aceleração antes da Liga, aqui na Liga também acompanhei muitos projetos, o dia a dia, né? Do relacionamento entre startups e corporações, e agora estou no time comercial ajudando a estruturar essa estratégia e como gerir essa inovação para extrair mais resultados com as empresas que ainda não são clientes da Liga, ou até as que já são clientes e querem bater um papo sobre. É bem interessante, e aí por isso vim trazer esse tema aqui para vocês hoje. Mas para contextualizar, né, o que é gestão da inovação? No nosso entendimento, gestão da inovação é a prática, né, a área do conhecimento que diz respeito ao gerenciamento dos projetos inovadores, desde a ideação, da concepção, até o resultado, né, com esse projeto. Ou seja, é como se fosse uma camada que está por fora aqui de tudo que a gente está ouvindo falar aqui, né, em termos de live pits, case sessions, tendências. Então, de alguma forma, a gente vai olhar para isso como um todo e tentar trazer as melhores práticas aqui de como fazer essa gestão para extrair mais resultados e mostrar que a inovação funciona dentro da empresa. Sistematizar a inovação. Mas é possível sistematizar a inovação? Essa é uma pergunta, né, muito recorrente, visto que é algo muito novo e parece que é sempre diferente. Cada startup, cada empresa, cada projeto, cada trilha, né, de estratégia, cada trilha de conhecimento. Isso é possível. Na verdade, existe uma ISO, para quem não sabe, a ISO 56002. Ela começou em 2019, mas ela foi publicada em 2020, que ela fala ali boas práticas da gestão da inovação. Ela é bem interessante, tem muitos conteúdos relevantes, tem algumas práticas legais, mas, na verdade, será que é possível mesmo sistematizar, né, e padronizar, que é o que a ISO faz, no fim das contas, essa inovação? A gente entende que, na verdade, não. É muito particular e não tem um playbook exato, né? A ISO vai trazer boas práticas, elas provavelmente vão ser aproveitadas por muitas empresas e, claro, que ela tem todo o seu mérito de entender padrões recorrentes, mas cada empresa deve entender o que é bom para si, deve entender qual é a sua melhor estratégia, qual é a sua melhor gestão, quais são os seus objetivos, qual o seu ambiente, para que ela realmente consiga fazer uma inovação que faça sentido e traga resultados. E aí, pensando nisso, eu dividi aqui o nosso conteúdo em 3 momentos, né? O primeiro momento de entender as ambições e o ambiente interno da empresa, que vão ser esses drivers, né, para criação dessa estratégia e depois para gerir e ver se a gente está alcançando esses objetivos. A parte de execução, efetivamente, dos projetos, entender qual que é a melhor abordagem para o projeto 1, para o 2, para o 3, e também como escopar, né, como criar ali uns testes e os pilotos, as provas de conceito dentro desse percurso. E, por último, a parte de mensuração de resultado, tanto da parte de risco e retorno, quanto também a parte de custo, tempo gasto ali com os projetos, e uma visão de portfólio, que é o mais importante aqui, para que a gente consiga efetivamente olhar para essa inovação de uma forma mais ampla, né, e não só projeto a projeto. Então, falando um pouco de ambição, provavelmente vocês já viram essa matriz, até o Guilherme trouxe ela na palestra na terça-feira. É uma matriz que, na verdade, a McKinsey criou os horizontes, né? O horizonte a inovação no core business, adjacente transformacional. E essa matriz, na verdade, eu acho ela muito legal porque tudo isso, de alguma forma, está sendo trabalhado ao mesmo tempo, né? Então, no core business, a gente vai falar de ser mais eficiente, de resolver problemas internos, a gente está focado ali no nosso negócio do dia a dia, que muitas vezes, principalmente para as grandes empresas, é o que traz, né, o dinheiro para o dia a dia da empresa. No ambiente adjacente ali, olhar para ganhar time to market, lançar coisas mais rápido, testar novos mercados, novos serviços, ou coisas que não estão tão próximas do dia a dia, e até chegar num modelo transformacional que vai falar em criar modelos inéditos e mercados inéditos de negócio para conseguir efetivamente mudar o paradigma, né? Virar a chave em relação ao que a empresa faz no seu dia a dia e até matar seu próprio core, possivelmente, não por uma opção própria, mas
provavelmente porque ele vai ficar obsoleto em algum tempo e a gente já está predizendo isso. A gente tem vários casos aí ao longo da história da inovação, né, de locadoras de filmes que ficaram para trás do Netflix, o próprio Netflix, que hoje não está matando o seu core, mas ele está fazendo uma reinvenção toda de novo, então ele continua trabalhando isso mesmo sendo inovador. Mas qual que é o mix ideal, né, de como trabalhar esses ambientes? Não tem um mix 100% ideal, como eu falei, tudo é muito personalizado, mas existe sim uma regrinha aqui, 70-20-10, que foi proposta pelo Eric Schmidt, um ex-CEO da Google, e ele propunha que a gente deveria investir 70% do capital no core business, 20% no adjacente, 10% no transformacional, e que isso traria melhores retornos, porque eles testaram alguma série de coisas e viram que para empresas grandes, né, obviamente para corporações, isso traria um retorno interessante. E o Geoff Tuff e o Ban Sinad, eles fizeram uma pesquisa, né, sobre isso e publicaram, né, na Harvard Business Review, eles eram ex-Deloitte, e eles viram que, na verdade, as empresas que usam esse modelo 70-20-10, eles tiveram mais ou menos 10 a 20% melhor performance que as outras no seu portfólio de inovação, na sua gestão da inovação. Ou seja, essa regra sim funciona. Mas tem uma coisa muito interessante aqui, que também o Guilherme trouxe na palestra de terça, que é o Steve Blank, ele veio fazer uma provocação. Ele falou, pô, mas já é possível trabalhar os 3 horizontes ao mesmo tempo e talvez obter resultados de coisas que são mais transformacionais num período que talvez seria um período ali de coisas adjacentes ou até de inovações no core business. Então, isso está mudando um pouco e o futuro disso provavelmente é uma distribuição diferente dessas coisas por causa de um mundo mais volátil que a gente está vivendo, que tem mais inovações e que, claro, as grandes empresas vão continuar existindo, mas elas vão ter que se reinventar com muito mais velocidade, como é o caso que a gente tem visto de Amazon, Google, Apple, né, e tantas outras que vem fazendo, tem um core muito claro, mas ela vem fazendo muito mais inovação. Eu queria até saber aqui, uma curiosidade minha, se o Google ainda continua usando 70-20-10. Eu imagino que talvez isso possa ter aumentado ao longo da vida, visto essa mudança do mercado. E conversando muito com gestores, né, e heads de inovação, o pessoal fala muito que qual que é o futuro disso? Né? O futuro talvez esteja em disseminar a inovação no core business, não a melhoria contínua, né? Inovação um pouco mais disruptiva, ou não tão disruptiva, mas que ela seja realmente algo que dá um grande salto, não uma melhoria incremental, no core business, para que as áreas fim consigam realizar essas inovações e a área de inovação, o centralizador que muitas vezes existe dentro das empresas, ele possa olhar para coisas mais futurísticas junto com a estratégia da empresa. Ele não esteja só focado em resolver problemas do dia a dia. Então, para isso é preciso criar uma cultura de inovação e disseminar isso. Mas isso parece ser o futuro. Mas ninguém tem bola de cristal, a gente não consegue prever o futuro. Isso são alguns padrões que a gente vem enxergando aqui com o trabalho da Liga Ventures. Mas uma coisa muito interessante é que naquela pesquisa que eu falei, eles entenderam, fazendo, né, uma visão de longo prazo ali, e os retornos de longo prazo, que na verdade 70% do retorno vem do transformacional, 20% do adjacente e 10% do core. Essa matriz se inverte. E por que isso acontece? Porque na verdade a gente faz algumas apostas, né, em coisas transformacionais e obviamente se elas dão certo, elas dão um retorno muito maior que aqueles vários projetinhos no core business. E o que isso mostra para a gente, né, em termos de futuro também? Acho que se a gente olhar para uma startup, né, qualquer divisão dentro de uma startup nascente, né, de uma early stage, provavelmente isso é 0, 0, 100, é tudo transformacional. Ela ainda não tem um core, ela não trabalha coisas próximas ao core dela, ela está tentando fazer algo 100% novo. Ao longo da vida dela, ela vai distribuindo isso, né? Então, esses 100% em coisas transformacionais, a partir do momento que ela chega num product market fit, que ela começa a ter clientes, que ela começa a ter uma operação mais robusta, isso vai virando core business, mas o que a gente imagina é que isso, como eu falei, vai ser mais distribuído, visto que o transformacional, né, e o adjacente, coisas mais disruptivas, trazem mais retorno para que as empresas talvez cada vez menos tenham que investir dinheiro no core business e consigam investir em coisas novas. Mas ninguém sabe do futuro, como eu disse, né? Isso aqui são algumas tendências que a gente tem visto. E para fazer isso, na verdade, tem um ponto muito importante que é o ambiente interno da empresa. Então, se a nossa ambição é colocar 70% no core, 20% no adjacente, 10% no transformacional, chegar nesse resultados, como que a gente garante que a gente vai chegar nisso? A gente tem que ter um ambiente interno
que seja condizente com essas boas práticas, com esses objetivos, né? Boas práticas internas que sejam condizentes com os objetivos. E tem uma frase muito legal do Reid Hoffman, CEO do LinkedIn, que ele fala que os melhores gestores, né, os mais inovadores, eles não falam para o time como inovar, eles só gerenciam o caos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer exatamente o que a gente estava falando antes. Os times empoderados, fazendo cada vez coisas mais disruptivas e a gente não tendo que padronizar tanto detalhes, processos, enrijecer essa cultura. Sempre manter essa flexibilidade e essa agilidade que é muito importante para que a gente consiga fazer mais inovação. E isso passa por cultura, né? Olhar para a metodologia, para skills de inovação, a cultura do teste, entender que, na verdade, tudo é aprendido, né, a partir dos testes, aceitação dos erros, que é um tema que é sempre delicado dentro das empresas. A gente entende que existe uma marca, existe uma empresa, mas quanto mais essas coisas coexistirem, melhor. E o suporte das lideranças, obviamente. Em termos de rotinas, né, vocês podem ver que aqui eu não coloquei processos, são rotinas, talvez menos rígidos, né, rotinas pró-inovação, compartilhamento de informações, fast track de processos, né, se eu tenho processos que eles sejam mais flexíveis, mais ágeis. A própria maturidade digital da empresa ajuda para que isso se desenvolva melhor. E o suporte das lideranças, que está aqui nos dois casos, porque ele deve ser algo cultural, mas também algo de rotina, algo que tenha uma metodologia própria de envolver essas lideranças. E o nosso querido Alex Osterwalder, que foi speaker ano passado aqui no nosso programa, ele falou do How to Build an Invincible Company, e ele traz o Culture Map. Basicamente, esse mapa de cultura, ele vai falar dos outcomes, dos resultados que a gente espera, dos comportamentos que a gente vai ter e dos enablers ou blockers, né? O que está facilitando ou dificultando a inovação de acontecer. São exatamente as coisas que a gente falou até agora, né? A nossa visão de futuro, qual que é o mix que a gente quer trabalhar, quais são os temas que estão dentro de cada espectro, né? Do core, do adjacente, do transformacional. Em termos de comportamentos, né? Tanto a cultura quanto processos, o que a gente tem feito que tem ajudado e o que tem bloqueado essa inovação também. E ele disse que, na verdade, tem 3 coisas principais para que a gente consiga chegar a melhores resultados. O suporte da liderança, né, um suporte ativo, a participação, mostrar qual que é a estratégia, mas também dar autonomia para as pessoas fazerem as coisas e participar da inovação como uma pessoa que tem a visão do futuro, mas que também não decide tudo sobre a empresa. O design organizacional, a questão dos processos, flexibilidade e a prática da inovação mesmo, né, o dia a dia que vai enraizando na cabeça das pessoas essa mentalidade, essa forma de trabalhar. E aí eu queria contar 3 cases bem legais aqui para vocês, talvez vocês já tenham até ouvido alguns deles hoje ou nos últimos dias de evento. Um deles é o case da Danone, o Edson Igo falou ontem, né, com a gente, e é muito claro ali como a liderança dele é uma liderança que traz esse suporte para o pessoal fazer inovação, que participa, que em tempos de pandemia, quando ele estava pensando nos funcionários, ele também estava pensando nele, aderindo às práticas ali de fazer exercício físico, por exemplo. Esse tipo de proximidade, né, de menos níveis hierárquicos, de uma facilitação e autonomia para que as áreas, não só de inovação, mas as áreas FIM façam inovação e esse interesse para que as áreas façam inovação legítimo, isso ajuda muito a inovação a crescer dentro da empresa. A questão do design organizacional, na Vedacity a gente teve um caso super interessante também, que no programa de aceleração a gente tentou montar um squad de time de compras, jurídico, TI, porque às vezes esse time é quem ajuda a acelerar, né, a facilitar os processos de contratação, de cadastro de fornecedor, de implantação de qualquer tecnologia, e lá a gente não conseguiu montar um squad. Por que isso? Porque, na verdade, eles já tinham uma grande proximidade entre os responsáveis das áreas, eles estavam envolvidos no programa, eles estavam envolvidos no processo, e eles estavam a uma mensagem, a uma ligação de distância, tanto dos outros padrinhos e madrinhas do programa, quanto da própria liga e da startup. Então, esse design organizacional, que tem talvez times multidisciplinares, que tem maior proximidade, menos processo, ele gera uma flexibilidade que ajuda a inovação a florescer, né? Que foi o caso aqui também lá no programa da Vedacity. E a Porto Seguro com oxigênio, acho que mostra muito a prática da inovação, né? Depois de 11 turmas aqui, indo para a 12ª turma, o time da Porto Seguro, né, da Oxigênio especificamente, já fez muita gente passar por esse processo, e é muito interessante ver que as áreas fins, elas estão no dia a dia da inovação, elas entendem o processo, elas já têm um conhecimento metodológico da coisa, e as coisas fluem muito mais fácil
do que quando estavam ali pela primeira vez. Então, esse é um trabalho de longo prazo, a gente tem que ir fazendo, mas essas coisas realmente geram resultado. E aí, para falar da parte de execução mesmo, da gestão de projetos, né, a ambição, obviamente, e o nosso momento interno são os drivers, mas a gente vai executar projetos da melhor forma possível para cada diferente tipo de projeto. E eu trago aqui novamente o Alex Osterwalder, né, que é esse guru aí da inovação. Ele tem esse modelinho aqui que ele faz, que ele chama de Business Model Portfólio, que ele fala que a gente tem 2 espectros para fazer inovação. O espectro aqui é onde a gente está fazendo coisas muito novas, né? A gente está explorando, a gente está no Explore, que é o primeiro aqui de baixo, e o segundo, que é o espectro do Exploit, que é a extração de resultados, né? Conseguir extrair um pouco mais valor desse projeto. Muito da gestão da inovação, ao nosso ver, está no primeiro espectro aqui do Explore. A partir do momento que ele passa para o próximo, ele ainda pode ficar dentro do time de inovação, ser gerido a fim de colher resultados, mas muitas vezes ele vai para o escritório de projetos, quando a empresa tem uma estrutura como essa, ou ele vai para a própria área a fim de tocar isso no dia a dia, porque já tem mais certezas sobre o projeto. E ele divide isso basicamente em dois eixos, né? O retorno esperado, se ele é alto ou baixo, e o risco da inovação, se ele é alto ou baixo. O que isso quer dizer na prática, né? A gente falando aqui do primeiro espectro. Ele não pega o retorno e o risco reais, ele pega o risco e o retorno esperados. Ou seja, eu não consigo ainda, para um projeto que está numa fase de ideação, falar qual que é o retorno esperado disso, o retorno real disso. Na verdade, o que eu vou falar é qual é o retorno esperado disso. Então, a gente vai ter uma ideia se esse projeto tem um potencial, mas muitas vezes a gente não vai ter validação nessas coisas. E o que a gente precisa, no fim, é mitigar essas incertezas para que cada vez eu tenha mais certeza que aquele retorno esperado está próximo do real e que eu tenha mais certeza que aquele risco da inovação é menor, que na verdade aquele projeto tem tudo para dar certo. E aí, fazendo isso, ele vai caminhando aqui nesse fluxo que visivelmente não é linear entre ideação, descoberta, validação e confirmação para sair, digamos assim, para o quadrante do exploit, né, do extração de valor, e aí lançamento maior, né, não numa escala piloto, fazer alguma coisa que ainda seja inovadora, mas que tenha a ver com um ciclo de adesão de tecnologia e tal, muito mais maduro ali para a empresa, para o mercado, seja cliente mercado ou cliente interno, né? Então, o que faz as ideias, né? Se eu pegar aqui temas que eu quero trabalhar, ou então ideias que eu tenho aqui do meu time interno, ou startups que eu já selecionei e sei que tem uma sinergia com um desafio interno, como que eu posiciono eles aqui no primeiro quadrante? O que faz ele estar em ideation, discovery, validação ou confirmação? E detalhe, elas não estão exatamente nesses pontos, né? Não é uma jornada linear. Na verdade, é muito mais como que eu posiciono ela dentro do quadrante, e aí, perante isso, eu descubro se eu preciso aumentar meu conhecimento sobre a coisa, ou se eu preciso, talvez, entender se realmente tem um potencial. Eu vou entender que tipos de incertezas eu vou mitigar para conseguir avançar e chegar ali no canto superior direito, que é onde a gente quer chegar com os projetos. O que determina isso é basicamente o nível de incerteza. Basicamente, o nível de incerteza é como se fosse um dado cheio de interrogações, né? Qualquer negócio começando, ele começa desse jeito, uma startup, talvez, no momento inicial. E aí, quando você joga esse dado, ele basicamente vai ter interrogações. Quando eu vou mitigando essas incertezas, quando eu vou validando algumas hipóteses, eu vou começando a ter valores ali nas laterais do dado. Obviamente não são só 6, né? Muito mais do que isso. Mas eu vou começando a ter valores ali nas laterais do dado. E aí eu tenho uma lateral ou outra, né? Um lado ou outro do dado que eu vou precisar ainda validar. Mas as outras eu já tenho alguma certeza. Quando a gente fala, por exemplo, de projetos de Open Innovation, muitas vezes eu tenho um tema interno que eu não sei muito bem o que fazer com isso, eu não tenho muito conhecimento, mas eu acho uma startup que ela já faz isso, ela já tem clientes nesse sentido, ela já tem clientes pagantes, então ela já tem uma melhor ideia de quanto isso custa, de como que isso funciona, que tipo de valor o cliente extrai disso, e aí eu já começo a ter um pouco mais de certeza. Obviamente que todo projeto eu vou precisar entender quantos lados desse dado eu já tenho de certezas, né, e qual que é o nível dessa certeza, e quais ainda preciso validar. E essas certezas ou incertezas, elas estão em diversos
segmentos aqui, né? O fit com a estratégia da empresa, o potencial de mercado que isso existe, o potencial de eficiência interno, o problema, se ele é relevante mesmo, se o produto resolve aquele problema, se existe um encaixe bom, né? Solução-problema, se a tecnologia ela é relevante, se ela é viável, o interesse de mercado, o contato com o cliente, a operação para entrega disso, entre outras coisas. Então, como que a gente determina o escopo de um projeto? Basicamente, a gente levanta quais são as incertezas sobre aquele projeto, seja no momento zero ali do tema, para tentar entender até que caminho seguir, se eu vou atrás de um Open Innovation, se eu vou desenvolver isso dentro de casa e etc. Ou então, no momento que eu já encontrei um parceiro, né? Porque nem sempre isso sai de dentro de casa. Às vezes é uma coisa que alguém trouxe para você, o famoso que eu não sei. E aí, quando isso vem para dentro de casa, como que eu posiciono, quando eu faço esse momento, como que eu posiciono isso aqui, né? Então, eu teria coisas que tem, por exemplo, um alto retorno esperado e um alto risco de inovação. Para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso abaixar o risco de inovação disso. Ele é um negócio que parece ter um grande potencial, mas eu não tenho muita validação ainda. Eu preciso trabalhar bastante essa coisa de entender se isso funciona realmente para que eu lance isso no mercado, para que se aproxime mais do lado direito aqui, né? Do superior direito do quadrante. Tem coisas, por exemplo, que tem um alto risco de inovação e um baixo retorno esperado. Em geral, essas coisas são aquelas várias ideias que são filtradas lá já logo de cara para que possivelmente elas não sigam, ou então que a gente entende por algum motivo, alguma tendência, alguma mudança que ela se movimenta aqui dentro do quadrante. E tem coisas que estão mais no nosso canto superior direito, que, por exemplo, tem um baixo risco de inovação e tem um alto retorno esperado, ou que não tem um tão alto retorno esperado, mas tem um baixo risco de inovação. E ela faz sentido ser levada para frente, porque ela vai dar ali um retorno rápido, né? Então, se a gente voltar ali nos horizontes, possivelmente isso conversa bem com a questão dos horizontes, né? Então, coisas mais no core provavelmente vão estar aqui no canto inferior direito, coisas mais disruptivas, elas vão estar aqui ainda com alto risco de inovação, porque não tem validação, às vezes com alto retorno, porque o mercado já se movimentou, ou alguém já se movimentou, ou às vezes com baixo retorno, porque eu ainda não consigo mensurar qual seria esse retorno esperado desse projeto. E para fazer o escopo do projeto, o que a gente faz? A gente levanta hipóteses dentro daquelas frentes que eu falei, né, do problema, da solução, do mercado, entre outras coisas, e a gente joga essas hipóteses nessa matriz de importância e evidência. Então, eu vou tentar entender tudo o que é importante para aquele projeto, quais são as coisas mais importantes para aquele projeto e que não tem evidência, são mais incertas. Esse é o quadrante aqui que eu estou mirando para fazer o meu escopo do teste. Se eu não tenho nada que está nesse quadrante, eu provavelmente já tenho algo mais maduro. E o que é interessante, meu escopo de teste provavelmente vai ter muito mais a ver com pegar as coisas importantes, mas que tem evidência, né? Por exemplo, eu já sei que isso funciona, clientes já pediram por isso, mas eu preciso ver se o parceiro realmente é o parceiro ideal. Legal, então o parceiro está um pouco mais ali no quadrante superior direito, mas a parte de solução, de problema, do modelo de negócio, de como cobrar, como operar e etc., já estão mais entendidos. Isso vai determinar como que eu faço o meu escopo de teste em cima dessas hipóteses. E aí, definindo o escopo, né, algumas dicas práticas, a prova de conceito deve ser focada no aprendizado. É muito importante que a gente não trabalhe aqui olhando para retorno, olhando para a eficiência apenas. A gente vislumbre isso a longo prazo, mas que a prova de conceito, o teste ali, seja focado em aprender com isso. Então, a andar, digamos assim, nesse modelo aqui do portfólio que o Osterwalder traz. E é importante saber que é impossível incluir todas as hipóteses no mesmo teste. Às vezes, a maioria das vezes, na verdade, quem já passou na aceleração com a gente sabe que a gente fala muito disso, é preciso escolher quais são as hipóteses principais para esse momento, por que eu vou testar essas e não aquelas outras hipóteses. É importante pensar grande, ou seja, saber onde quer chegar, mas testar pequeno, investir o mínimo possível no projeto, mas trazendo viabilidade. Então, muitas vezes, a startup não tem a coisa desenvolvida, eu preciso pagar talvez alguma coisa para desenvolver isso, mas porque isso vai me dar uma certeza muito grande sobre que tipo de retorno eu posso esperar e etc. E definir critérios de sucesso condizentes com o tempo e o momento do projeto. Então, dependendo de onde ele estiver naquele quadrante, eu vou definir critérios que estão mais para extrair resultado, né, se ele estiver no exploit, ou então para provar já o valor final ali da coisa para escalar, se ele estiver no superior, no quadrante do Explore, mas no canto superior direito. Se ele tiver em coisas muito que ainda precisam de validação, andar naquela trilha é um dos principais critérios aqui de sucesso do projeto. E, obviamente, saber mais sobre o retorno
esperado e o risco da inovação. E aí, contando um caso real aqui, bem bacana, que a gente até vai ouvir mais tarde hoje aqui, sem entrar em muitos detalhes, porque o time vai apresentar mais tarde, então não quero dar spoilers, mas na Porto Seguro, com a Nilo Saúde, foi um projeto que a gente teve que escolher algumas coisas, foi muito interessante. A Nilo Saúde, basicamente, é uma startup de cuidado 360, digamos assim, dos pacientes, né, de saúde, e que trabalha principalmente 100% digital esse cuidado. Então ele faz o acompanhamento, ele faz a indicação, o paciente vai, se consulta, ele acompanha isso ao longo da vida do paciente, né? E a Porto Seguro tinha muita atenção para isso, porque saúde primária é um tema, né? A atenção primária é um tema que é super interessante, que hoje não é tão difundido no Brasil e que pode gerar tanto uma melhora de saúde para o paciente quanto uma redução de custo para a própria Porto Seguro, para que ela possa investir em outros tipos de serviços mais sofisticados para o paciente. Eles começaram a levantar uma série de hipóteses, mas primeiro ponto importante, a Nilo trabalha com pacientes 50+. Será que o paciente 50+ vai usar isso digitalmente? Será que os outros pacientes que não são do time 50, do grupo 50+, também não têm interesse? Isso também não serviria para eles? Por que é diferente? Porque eles dão mais custo, mas será que nos pacientes de baixo custo isso também faz sentido? Eles foram levantando uma série de hipóteses e a gente teve que escolher para teste essas questões de qual das hipóteses fariam mais sentido de colocar. E no caso, por exemplo, para pacientes abaixo dos 50+, é uma coisa que era importante, mas não era tão importante, e talvez a gente já tinha uma sabedoria maior de que pacientes abaixo dos 50 têm um pouco mais de adesão tecnológica e digital, então ficou na matriz de baixo e ficou para um próximo teste. E o público 50+, principalmente da própria Porto, lá que foi o teste, foi incluído. Então, essa conversa que tem que acontecer entre as duas partes para chegar em um escopo de teste que seja interessante. E, por fim, para mensurar resultados, né, a gente tem que mensurar, obviamente, o risco e o retorno, se a gente estiver no Explore, potenciais ou esperados, e se a gente estiver no Exploit, risco e retorno realmente efetivos que a gente vai ter com aquele projeto. Além do custo e tempo despendido, mas sempre com uma visão de portfólio. Então, retorno esperado, risco esperado, custo de teste, tempo gasto no teste, são os principais pontos aqui para a gente medir, mas eles vão ser medidos num formato de funil. Não esse funil, obviamente. Esse funil aqui ele tem um problema muito claro, que ele é linear e ele tem filtros, né? Ele tem fases muito claras. A gente pode criar um modelo de stage gates ou de portões, digamos assim, que a gente coloca no caminho. Então, esses projetos passaram pela ideação, legal, eles já vão para a parte de discovery, eu já tenho essas certezas, eu faço uma barreira aqui. Mas esse modelo, ele acaba gerando uma confusão maior quando eu pego projetos de diferentes naturezas, então uma coisa super transformacional, mas que eu já tenho evidência, e a empresa talvez não está pronta para absorver aquilo, então ele não sabe qual que é o retorno esperado daquilo, com um projeto, por exemplo, plug and play, que eu tenho uma startup que resolve um problema claro, mas que eu não tenho ainda validação prática ali no dia a dia. Então eles parecem estar na mesma jornada, mas não estão, eles estão em momentos muito diferentes de risco e retorno esperados, né? Então, a ideia é que a gente trabalhe dentro desse mesmo portfólio essa questão do risco e retorno. Fiz aqui uma simulação, como se fosse depois de um ano, olhando para aqueles projetos que a gente colocou antes lá, o que virou de cada um deles, né? Alguns foram descontinuados, esses em cinza, que estavam aqui com alto risco de inovação, mesmo que tinham um alto retorno, às vezes é uma questão de esperar, né? Esse ano a gente não vai trabalhar esse tema, ou se a gente não conseguiu comprovar aqui, né, com baixo retorno e com alto risco de inovação, a gente parar com isso. Alguns a gente tentou mesmo assim, sabendo que ele provavelmente seria alguma coisa que no futuro viraria alguma coisa, gastou um dinheiro grande, então o tamanho da circunferência aqui diz quanto de dinheiro e tempo a gente gastou nessa iniciativa, mas ela acabou sendo descontinuada, e as coisas que estavam aqui, né, com mais certezas, passaram para o próximo quadrante, e aí a gente consegue montar, por exemplo, um business plan disso. Quando eu falo business plan, menos pelo material e mais por eu sei quanto isso vai me dar de retorno se eu investir tanto, eu sei como isso vai operar, eu tenho mais certeza sobre o projeto. E alguns deles eu consegui caminhar com eles, andar com eles aqui ao longo do quadrante, o que mostra que, na verdade, eles podem continuar, mesmo que eles ainda não estão perto do canto superior direito, né? Então, no caso de um projeto que eu tinha um risco de retorno relativamente alto, mas que eu não estava vendo tanto potencial, às vezes eu começo a ver muito mais potencial nele a partir das validações, eu falo, tá, vou investir um pouco mais nele, vou continuar trabalhando ele, vou continuar testando ele, porque faz sentido a gente apostar nesse projeto.
talvez não é tão trivial quanto um portfólio de investimentos ou algo do tipo, mas mesmo um portfólio de investimentos, se a gente for fazer uma analogia, a gente nunca sabe se uma ação vai dar mais dinheiro que um fundo ou que uma renda fixa. É um mercado incerto e volátil e a gente depende de uma série de variáveis, tanto quanto aqui. Então, a lógica tem que ser olhada dessa forma ao longo do tempo, né? Ao longo de um período, por exemplo, um ano, e aí, ao longo dos anos, isso vai populando mais aqui o nosso quadrante para saber que projetos que deram certo, quais não deram, e achando os padrões em cima disso. E a tomada de decisão, ela basicamente vai ter a ver com avaliar a capacidade de avançar no funil. Então, se o projeto mostra que ele está andando bem ali para o caminho que a gente quer dizer que eu estou descobrindo coisas sobre ele, mas tudo depende, no fim, da estratégia traçada pela empresa, né? Do ambiente interno e da ambição com inovação. Mas o importante é diversificar, porque as coisas que às vezes têm um baixo risco, mas um retorno também não muito grande, ela vai pagar a conta por um tempo de coisas que talvez tragam um retorno muito maior lá na frente. Então, trabalhar os horizontes, como a gente falou logo no começo. Entender as condições internas para o sucesso do projeto, que muitas vezes o projeto para não por falta de interesse de mercado, não por falta de um parceiro ideal, e sim por falta de condições internas da própria empresa, e do sponsorship, né, do alinhamento disso. Se eu tenho alguma área que acredita naquilo, eu tenho um projeto que parece ter algum potencial, ele provavelmente anda mais rápido do que os outros projetos. Então, no fim, é uma tomada de decisão pessoal. É igual quando a gente faz investimento, como eu estava falando, que a gente faz o nosso perfil de investidor. Então, a gente tem que ter o perfil de apostador, digamos assim, da empresa, as condições financeiras dela, que no caso aqui são a cultura, os processos, para que ela consiga tomar uma decisão inteligente, criar um portfólio que gere resultados a longo prazo. E se quiserem ajuda, obviamente, contem com a Liga Ventures. A gente é a plataforma que transforma inovação aberta em resultado real. Já são mais de 60 corporações fazendo um negócio com a gente, uma base de startups muito grande e vários clientes que juntos aqui, né, esse aprendizado, foram gerando esse conhecimento para a gente e você pode ser o próximo. Muito obrigado. Liga Open Innovation Summit, inovação com resultados reais.